Olá, meu nome é Denise Ramos, eu sou psicóloga, especialista em teoria cognitivo-comportamental e coaching. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula sobre a introdução à teoria cognitivo-comportamental. Muito é meu orgulho por trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, principalmente por ser considerada no segmento psicoterápico como uma evolução clínica e ter sido apontada pela Clinical Evidence como um manual que contabiliza as melhores indicações de eficácia terapêutica. Na década de 1950, nos Estados Unidos, os princípios piagetianos da epistemologia genética e do construtivismo eram conhecidos no mundo acadêmico, bem como a psicologia dos construtos pessoais de Kelly. Além disso, devido à emergência das ciências cognitivas, o contexto da época já sinalizava uma transição generalizada para a perspectiva cognitiva de processamentos de informação, com clínicos defendendo uma abordagem mais cognitiva aos transtornos emocionais. Observou-se nessa época uma rara convergência entre psicanalistas e behavioristas em um ponto: sua insatisfação com os próprios modelos de depressão, respectivamente, o modelo psicanalítico da raiva retroflexa e o modelo behaviorista do condicionamento operante. Clínicos apontavam para a validade questionável desses modelos como modelos de depressão clínica. Em decorrência, observou-se nas décadas de 1960 e 1970 um afastamento da psicanálise e do behaviorismo radical por vários de seus adeptos. Em 1962, Ellis propôs sua terapia racional emotiva, a primeira terapia contemporânea em clara ênfase cognitiva, tomando os construtos cognitivos como base dos transtornos psicológicos. Behavioristas como Bandura, Mahoney e Menchenbaum publicaram importantes obras em que apontavam os processos cognitivos como cruciais na aquisição e regulação do comportamento, propondo a cognição como construto mediacional entre o ambiente e o comportamento, bem como estratégias cognitivas e comportamentais para intervenção sobre as variáveis cognitivas. Martin Seligman, na mesma época, propôs sua teoria do desamparo aprendido, uma teoria essencialmente cognitiva, e suas revisões, como relevante para processos psicológicos na depressão. Em 1977, é lançado o Journal of Cognitive Therapy and Research, o primeiro periódico a tratar de terapia cognitiva. Em 1985, a palavra cognição passa a ser aceita em publicações da AABT, Association for the Advancement of Behavioral Therapy. Em 1986, Beck é aceito como membro da mesma AABT. E em 1987, ou seja, apenas 2 anos após a ABT aceitar a inclusão da palavra cognição em suas publicações, em uma pesquisa realizada entre membros da AABT, 69% se identificaram como tendo uma orientação cognitivo-comportamental. Estava, portanto, inaugurada a era cognitiva na área da psicoterapia. A partir de fatos que convergiram de forma decisiva para a emergência de uma perspectiva cognitiva que se refletiu na proposição da terapia cognitiva como um sistema de psicoterapia, baseado em modelos próprios de funcionamento humano e da psicopatologia. Terapia cognitiva é um sistema de psicoterapia que tem demonstrado grande êxito no tratamento dos mais variados transtornos e patologias clínicas. Tem como base a hipótese de vulnerabilidade cognitiva. Tem como pressuposto básico a interpretação que um sujeito faz de uma determinada situação, sendo que esta pode ser interpretada das mais variadas maneiras por pessoas diferentes. E são essas interpretações que vão definir a resposta emocional e comportamental do sujeito. As nossas interpretações
são determinadas pelos nossos esquemas e crenças funcionais ou disfuncionais. Essas crenças, quando ativadas, geram pensamentos automáticos, positivos ou negativos, que por fim interferem no nosso comportamento. Onde podemos afirmar que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Aaron Beck é o criador da terapia cognitiva. Beck nasceu em 1921, graduou-se em 1942 em Inglês e Ciências Políticas pela Brown University, seguindo para a Escola de Medicina da Universidade de Yale, onde completou sua residência em Neurologia. Em 1953, certificou-se em Psiquiatria e em 1954 tornou-se o professor de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia. Nos anos 60, criou e dirigiu o Centro de Terapia Cognitiva da Universidade da Pensilvânia. Em 1995, afastou-se do centro fundando com sua filha Judith Beck o Beck Institute, em Bala Cynwyd, um subúrbio da Filadélfia. Em 1996, retornou à Universidade da Pensilvânia como professor emérito, com um grande financiamento do NIMH, National Institute of Mental Health, dos Estados Unidos. Além disso, vem recebendo inúmeros prêmios e honrarias de instituições ao redor de todo o mundo. Aaron T. Beck, 1960, descreveu uma conceituação cognitiva da depressão, na qual os sintomas estavam diretamente relacionados a um estilo de pensamentos negativos em 3 domínios. A tríade negativa, que Beck escreveu entre 1963 e 1964, onde ele afirma que um indivíduo com algum transtorno sempre irá criar pensamentos negativos sobre si mesmo, o mundo ou o futuro. Na década de 70, houve um grande desenvolvimento e reconhecimento da terapia comportamental, devido ao surgimento de novas técnicas, especialmente no tratamento de fobias, obsessões e disfunções sexuais. Foi nessa época que Lang, Heckman e outros desenvolveram a ideia de que o problema psicológico poderia ser compreendido sobre 3 enfoques, ou 3 sistemas diferentes ligados entre si, tais como os sistemas comportamentais, cognitivo-afetivo e o fisiológico. Knapp, 2008, afirma: a designação mais abrangente de terapia cognitivo-comportamental, TCC, é a mais usual na atualidade, pois utiliza, ao mesmo tempo, intervenções típicas do modelo cognitivo, como as técnicas destinadas à correção de crenças e pensamentos disfuncionais e incorpora técnicas comportamentais da terapia comportamental, como a exposição e o uso de reforçadores, entre outras. Na TCC, os terapeutas devem encorajar o reconhecimento e a identificação de pensamentos patológicos em 2 níveis de processamento de informações relativamente autônomos, sendo a primeira, os pensamentos automáticos, que são cognições que aparecem rapidamente em uma determinada situação e não estão sujeitos à análise racional, relacionados geralmente com base em uma lógica defeituosa, erros cognitivos. Crenças centrais, incorporadas aos esquemas, inclui as regras básicas para a seleção e codificação da informação no ambiente. Essas construções organizacionais são desenvolvidas através da experiência da infância e influências posteriores. As distorções cognitivas resultam em comportamentos desajustados e que causam sofrimento psíquico.